Seja f uma aplicação linear de R3 em R3, definida por f de x, y, igual a 6x menos y, y menos 2z e z menos 3x. O núcleo desse operador linear é representado por letra A, x, 2x, 3x, letra B, 0, 0, 0, letra C, x, 6x, 3x, letra D, 1, 3, 0, letra E, 1, 3, 2. Bem, primeiramente, né, vamos definir aí o que é um núcleo, né? O que é o núcleo de uma transformação. Perceba que o núcleo de uma transformação, no caso aqui a transformação f de R3 em R3, é um conjunto de vetores V pertencentes ao R3, tais que a imagem f desses vetores V é igual a zero. Nesse caso desse exercício, nosso f de x, y, z, que são os vetores R3, a imagem desses vetores é o resultado desta aplicação linear. É o 6x menos y, y menos 2z e z menos 3x. Para o núcleo desta aplicação linear, essa imagem tem que ser igual a zero, ou o vetor nulo 0, 0, 0. Neste caso, nós temos o seguinte sistema de equações lineares. Como é uma igualdade de vetores, 6x menos y igual a zero, y menos 2z igual a zero e z menos 3x igual a zero. Colocando na ordem, completando aí as parcelas que estão faltando em cada uma dessas somas, nós temos que 6x menos y mais 0 vezes z é igual a zero, 0x mais y menos 2z é igual a zero, menos 3x, né, colocando na ordem, menos 3x, mais 0y mais z é igual a zero. Perceba que nós temos a primeira coluna da variável x, segunda coluna da variável y, terceira coluna da variável z. E o que nós vamos procurar, né? Procurar os vetores que satisfazem essas três equações. Ou seja, resolver esse sistema de equações lineares. Para isso, nós vamos usar o escalonamento. Perceba que um sistema desse tipo ele pode ser possível, indeterminado ou possível determinado. Como ele é um sistema homogêneo, se ele for possível determinado, a única solução é o 0, 0, 0. Se ele for possível indeterminado, nós temos infinitas soluções, cuja forma dessas soluções nós vamos ter que encontrar. Mas perceba que essa informação já é suficiente para eliminar as letras D e E. O núcleo não pode ser 130 ou 1312, porque nesse sistema homogêneo, a única solução, se for um sistema possível determinado, a única solução possível é x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Seria a letra B. Não é o caso, vamos verificar ainda se ele é um SPI ou um SPD, e para isso vamos usar o escalonamento. Nós vamos escalonar esse sistema, zerando os elementos que estão abaixo desta linha vermelha, transformando o nosso sistema na sua forma escada. Para isso, nós vamos usar combinações lineares entre as linhas. Perceba que eu posso pegar a linha 1, que é 6x menos y mais 0z igual a 0, e combinar a linha 1 com a linha 3, de forma a zerar aquele menos 3x. Se eu pegar 6x e dividir por 2, eu vou ter 3x. 3x mais menos 3x dá zero. Ou seja, combinação linear que nós vamos fazer é linha 1 dividido por 2 mais a linha 3. Perceba que a linha 1 dividido por 2 mais a linha 3 vai resultar em 6x dividido por 2, 3x, 3x menos 3x, zero. Menos 1y dividido por 2 menos meio y, mais 0y menos meio y. 0z dividido por 2 é 0z, 0z mais z, z. Perceba que nós conseguimos, com essa combinação linear, zerar a primeira coluna. Continuando aí com nosso escalonamento, falta ainda zerar o menos meio y. E para isso eu vou usar, né, o elemento pivô, que são elementos que estão no topo das escadas. Perceba que no primeiro degrau eu tenho 6x, usei o 6x para zerar o menos 3x. No segundo degrau eu tenho y, vou usar o 1y, né,
para zerar o menos meio y. Perceba que 1 dividido por 2 é meio, e meio menos meio é zero. Então, vou fazer a mesma combinação linear. Vou pegar a linha 2 agora e vou dividir por 2 e somar com a linha 3. Fazendo isso, nós vamos obter 6x menos y mais 0z, que é a linha 1, não mexi na linha 1, 0x mais y menos 2z, linha 2, que foi usada para dividir por 2 e somar com a linha 3. Então, 0x dividido por 2 é 0, 0x da linha 2 mais 0x da linha 3 continua 0x. 1y dividido por 2 é meio y menos meio y é 0, então 0y da linha 3. Menos 2z dividido por 2 é menos z da linha 2, mais z da linha 3 é 0 vezes z. Perceba que nós chegamos ao final com a última linha, 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a 0. A análise dessa última linha que vai dizer se o nosso sistema é SPI, sistema possível indeterminado com infinitas soluções, ou SPD, sistema possível e determinado com uma única solução, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Perceba que qualquer que seja o valor de x, ou de y ou de z, vezes 0 vai dar 0. E a soma vai ser 0. Ou seja, eu tenho infinitas possibilidades para x, y, z. No nosso caso, o nosso sistema é um sistema possível e indeterminado, pois qualquer que seja o valor de x, 0 vezes x, mais 0 vezes y, qualquer que seja o valor de y, mais 0 vezes z, qualquer que seja o valor de z, vai dar 0 sempre. Então, nós já sabemos que tipo de sistema é. Com isso, nós eliminamos a letra B. Então, a resposta dessa questão ou é a letra A, o núcleo dessa aplicação linear é x, 2x, 3x, ou é a letra C, o núcleo é x, 6x e 3x. Com isso, nós temos o seguinte: nosso sistema de equações é um sistema que tem infinitas soluções, mas estas infinitas soluções têm uma forma, elas seguem uma regra. Perceba que na segunda linha do nosso sistema, nós temos que y menos 2z é igual a 0. Então, o y é igual a 2z. Na primeira linha do nosso sistema, nós temos que 6x menos y é igual a 0, ou seja, o y é igual a 6x. Perceba que o y é igual a 6x aparece na letra C. O núcleo é dado em termos de x. No caso, se o y é igual a 2z e ao mesmo tempo o y é igual a 6x, nós temos que 6x igual a 2z, dividindo tudo por 2, z igual a 3x. Se o núcleo é dado em termos da variável x, o nosso núcleo vai ser x, o y, que é igual a 6x, e o z, dado em termos da variável x, z igual a 3x. Perceba que o núcleo é um conjunto de vetores dados em termos da variável x nesse caso. X, 6x e 3x. Resposta correta, letra C. Esta resposta bate com o gabarito oficial da prova. Questão número 49, letra C.